Eu quero fazer uma introdução diferente, em relação ao capítulo que nós estamos estudando. O espírito de Hermance Ducos, neste livro dela, neste capítulo que nós estamos estudando, para quem está acompanhando, ela está falando muito sobre a arrogância. E ela fala realmente que a arrogância é uma desconexão da realidade. Eu expliquei para vocês que todos nós já tivemos esse comportamento, podemos ter, todos nós estamos sujeitos, porque a arrogância é um mecanismo, de fato, para tentar nos defender de críticas, para tentar defender as nossas vulnerabilidades, as nossas inseguranças. E aí é um momento que o ego extrapola na tentativa de colocar limites e a gente passa a ter uma conduta arrogante, em que perde o contato com a autocrítica. E ela está aqui descrevendo as consequências negativas ou disfuncionais da arrogância. Então eu quero agora fazer um gancho que a arrogância também, ela tem esse viés espiritual. Como assim? Na tentativa da gente, que nós estamos no ambiente religioso, seja espírita, seja de uma igreja, seja de um núcleo que estuda espiritualidade, muitas vezes a gente, na tentativa de buscar desenfreadamente a espiritualidade, nós podemos ter uma conduta arrogante. Porque queremos ser mais elevados, mais espiritualizados do que o outro. E nós não aceitamos justamente que o outro possa justamente colocar em xeque a nossa evolução espiritual, a nossa postura espiritual, o nosso estado de espiritualidade. E assim a gente foge da nossa humanidade. Então, gente, a arrogância está também em procurar ser espiritual, procurar ser superior espiritualmente. Então eu lembro da frase do espírito Inácio Ferreira, o psiquiatra uberabense, que eu já citei aqui, através da mediunidade de Carlos Bacelli. Ele fala uma coisa fantástica, que antes de nós preocuparmos com a angelitude, devemos procurar sermos seres humanos. E nós somos espíritos voltados, encarnados na Terra, para ensaiar, para treinar a nossa humanidade da melhor forma possível, desenvolvendo valores e virtudes para que a gente possa crescer nesse estágio terrestre como humano. Porque os espíritos são seres humanos, só que estão fora do corpo físico denso. É isso que a doutrina espírita nos coloca e que outras doutrinas também. Como eu disse, a doutrina espírita fala isso, que a morte não beatifica ninguém. Se eu e você morrêssemos agora, tivéssemos um mal-estar súbito, ou se o local que você está caísse sobre nossa cabeça, todos nós sairemos do corpo devido à morte com as mesmas condições que estamos aqui agora, com os mesmos desejos, com os mesmos anseios, problemas, angústias, porque não existe solução de continuidade entre a vida física e a vida espiritual. Essa, para mim, na minha opinião, alguém pode até contestar isso, é uma das maiores colaborações do espiritismo de Allan Kardec. Mostrar que a vida continua direto como nós vivemos aqui. É por isso que a vida espiritual, ela é uma continuidade da vida terrestre. André Luiz fala que o Esther, André Luiz fala que o berço inicia, mas o túmulo desdobra. O berço inicia, mas o túmulo desdobra. O que ele quer dizer isso? Ele ainda complementa. O que a vida iniciou, a morte continua. É justamente este aspecto. É que a pessoa continua vivenciando no plano espiritual. Nós estamos aqui começando o segundo parágrafo da página 107, né? Que fala de interessante observar que uma das propriedades psicológicas doentias mais presentes na estrutura rebelde da arrogância. Eu ainda vou comentar isso ainda. Eu estou fazendo uma introdução, como eu disse, que a arrogância ela pode ter esse viés espiritual, na tentativa de sentirmos superior e buscar constantemente a espiritualidade. Então, o espiritismo e o budismo ele fala essa questão, que a espiritualidade pode ser disfuncional, quando a gente quer sempre ser mais elevado, sempre mais superior. É uma forma de inflar o nosso ego. É uma forma do ego ser superdimensionado, quando nós queremos ser seres super espiritualizados.
Então, buscar sempre a espiritualidade pode ser um vício, pode ser uma compulsão mesmo. Porque, vejam bem, gente, todos nós, na tentativa de buscar espiritualidade, estamos sempre querendo buscar os nossos rituais, os nossos templos, retiros, técnicas, gurus, médiums, líderes espirituais, templos. E a gente está sempre procurando isso, muitas vezes de forma frenética, para fortalecer a nossa espiritualidade. Claro, sendo natural, é uma conexão, como disse, todos nós temos uma conexão com a nossa espiritualidade, ou precisamos de algo para conectar ela. Mas o que acontece, gente, é que a gente parece que a gente está sempre precisando parecer elevado, iluminado, e não aceitamos a nossa humanidade. Esse é o problema. A gente sempre está precisando de parecer espiritualizado, iluminado. E a gente quer esquecer da nossa humanidade. Como se a espiritualidade fosse uma coisa completamente diferente, oposta, e a gente passa a demonizar a nossa humanidade. Esse ponto que o espiritismo e o budismo está querendo dizer. Muito pelo contrário. O espiritismo e o budismo são a mesma coisa, que a verdadeira prática da espiritualidade não tira a nossa humanidade, ela revela ela. É justamente. Porque quando nós estamos procurando a nossa espiritualidade, nós estamos revelando a nossa humanidade. Porque ninguém é anjo e arcanjo. Jesus falou uma frase fantástica, das passagens do Evangelho que eu acho mais linda, nós já citamos ela várias vezes aqui no grupo. Ele fala: Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ele não veio justamente para os perfeitos, ele veio para nós, seres humanos. Pessoas, espíritos, pertencem à espécie humana. Estamos em contínuo processo de aprendizado, somos seres em construção. É isso que o espiritismo, o budismo e outras religiões vêm dizer. Então, essa questão de ser espiritual ou querer ser espiritual e abandonar a humanidade é completamente uma tendência à arrogância, que queremos ser superiores aos outros do ponto de vista espiritual. Os espíritos que de fato são superiores, eles jamais têm esse tipo de comportamento. São pessoas livres, livres já do ego, livres da necessidade de querer ser importante ou de se fazer importante. É um ser espiritual, gente, não é apenas acumular conhecimentos, porque a instrução não é igual à transformação. E a gente sabe muito bem que a espiritualidade é algo de cada um, é individual. Porque todos nós, gente, temos uma necessidade de ser importante. Eu vou comentar isso mais adiante. E essa necessidade de sentirmos superior ao outro. Porque é uma tentativa constantemente de mostrar que estamos superando a nossa humanidade. E não é esse caminho. Então, eu já queria dar essa introdução, fazendo essa relação com a irmã Sudufo, e essa arrogância, ela pode entrar no campo da espiritualidade. Então, mais uma vez, o espiritismo, quando a gente tenta buscar demais de fora, a gente esquece o que está de dentro. Vejam só, gente, muito ritual, muita procura, muita leitura sobre espiritualidade. Mais do que nunca é necessário procurar o que temos dentro. É a nossa natureza humana. É a coisa simples, é o estar presente, é o momento. Como diz o budismo, só existe um momento que é possível a respiração, não agora. Então, muito cuidado quando estamos buscando a espiritualidade, a gente não tentar ter uma vida idealizada. O ideal é diferente do real. O ideal está na nossa cabeça, ele vive na nossa mente. E se a gente procurar sempre ver o ideal, ele nunca materializa. Porque o ideal é igual à perfeição. O mundo da perfeição só existe na nossa mente. E temos que ver o mundo real. É o mundo nosso do agora, do ser humano que está aprendendo, que está em processo de aprendizado. Espiritualização é arrancar você da humanidade. É trazer você para a humanidade saudável, tá? Então, você que está recebendo essa mensagem, lembre disso. É abraçar a sua humanidade e prosseguir. Errou, erra e vai errar. Mas, Carlos, eu sou um religioso, temente a Deus. Não interessa a sua religião. Faz parte do nosso processo evolutivo cometer equívocos. Ontem, hoje e amanhã. Eu não vou errar mais. Vai errar. Eu não posso errar. Mais ainda que você vai errar. O errar, gente, principalmente vem da nossa ignorância de ignorar. Há muitas situações que nós já enfrentamos, estamos enfrentando, que nós não temos respostas prontas. Nem os espíritos amigos têm, porque eles também estão em processo evolutivo, eles também têm os seus desafios pessoais,
Eles não atingiram a onisciência, como diz o espírito Emmanuel a Chico Xavier, quando Chico Xavier disse se poderia fazer todas as perguntas para ele e se ele responderia todas. O Emmanuel fala: eu ainda não atingi a onisciência, somente Deus sabe tudo. Então veja justamente a simplicidade dele. Bom, eu quero dizer aqui outra coisa importante, fazendo esse elo entre humanidade e espiritualização. Existe um artigo muito interessante, um estudo muito interessante, para você quiser pesquisar. Existe um especialista em inteligência emocional em Portugal, chamado Paulo Moreira, para quem quiser pesquisar. Ele é um estudioso na área de inteligência emocional, ele é um psicólogo português, já publicado vários livros e artigos. Paulo Moreira. E o Paulo Moreira faz um elo muito interessante sobre a questão da ajuda, da caridade, do altruísmo. Vejam bem, gente, que eu vou falar muitos, nós já tocamos aqui, alguns podem achar esse tema polêmico, mas eu vou deixar aqui bastante claro. Ajudar os outros não só é necessário e importante, como temos que ajudar. Porque é uma questão social, ética, moral cristã e necessidade de grupo, lembram? O cérebro é hipersocial e para a gente ter pertencimento ao grupo, devemos ajudar o outro, que é uma forma de fortalecer a coesão do grupo, o desenvolvimento dele. Então, o altruísmo, caridade, ele fortalece o grupo. É necessário isso, porque eu ajudando o outro, eu tenho grande chance também de ser ajudado. Isso é uma questão de grupo, mais do que uma questão puramente cristã, ético-moral. Mas vejam só que interessante o que está nesse artigo colocado pelo Paulo Moreira. Vejam só. Vejam só, gente, que muitas vezes fazer caridade pode também viciar. Calma, eu vou explicar sobre isso. É o elo que eu estou dizendo. A questão de altruísmo, de querer sempre ser importante, de querer ajudar os outros, às vezes a pessoa pode entrar no que a gente chama de complexo do Salvador. Isso é um trabalho realizado no artigo de 1977 de um estudioso chamado Schmidt-Bauer. Schmidt-Bauer, 1977, em que é o complexo do Salvador. Nós já comentamos isso de certa forma. Porque, vejam bem, gente, toda vez, ou a maioria das vezes, que nós ajudamos alguém, isso libera no nosso cérebro dopamina e realmente ativa o sistema de recompensa no cérebro, para que a gente possa querer fazer isso outro. É fantástico o nosso cérebro, né? Na questão de fazer o grupo ficar mais coeso. Então, ajudar os outros é prazeroso, pelo menos para muitos. Então, realmente, esse foco, ele libera a dopamina quando a gente ajuda outra pessoa e diminui o foco nos nossos problemas. Então, realmente, ajudar libera dopamina e ajuda a ativar o sistema de recompensa do cérebro. Então, vejam só, isso pode ser viciante. Viciante em que sentido? A pessoa, gente, muitas vezes, como eu já disse, todo excesso existe uma falta. Em todo excesso esconde uma falta. Então, muitas pessoas, na tentativa de querer ser importante, de querer salvar, ajudar sempre, elas estão negligenciando áreas da sua vida. E elas passam a prejudicar a sua vida em várias áreas. Só para vocês terem uma ideia, existem trabalhos demonstrando em neuroimagem do sistema nervoso central, ressonância magnética funcional, quando uma pessoa ajuda a outra, faz o altruísmo, a caridade, existem áreas do cérebro que são ativadas, as mesmas áreas, uma região principalmente chamada núcleo accumbens, e outras, são as mesmas áreas ativadas durante o sexo, durante a comida, durante a droga. Então, quando ajudamos alguém, essas mesmas áreas do prazer, que fazem parte do sistema de recompensa, elas são também ativadas. Então, ajudar alguém pode ser viciante, no sentido de querer compensar um vazio na vida da pessoa. Então, eu estou entrando nesse caminho, muito cuidado, é o elo que eu estou fazendo da nossa condição humana, de que a espiritualização não é pressa, não aparece com outdoor, ela não vem com propaganda. Então nós não temos que ter pressa de querer demonstrar aos outros que eu sou superior a você, porque eu estou ajudando alguém, eu estou sempre ajudando. Espero que você reflita sobre isso, principalmente aqueles que estão há mais tempo numa determinada religião, principalmente na religião que eu pertenço, que é o Espiritismo. Estou há 40 anos e vejo e vi muito dessas situações e que muitas pessoas acabam vivendo isso.
Mas deixa eu explicar isso melhor para deixar mais claro. Existem pessoas que esse é um padrão de querer ajudar constantemente. E a pessoa, para se sentir valorizada, ela não é apenas uma questão de empatia, é uma questão de regulação emocional. Ela quer realmente, é como se fosse querer tomar conta de uma pessoa e tomar posse dela para si mesmo. Porque ela se sente um prazer muito grande e se sente muito importante em de cuidar e de ajudar constantemente aquela pessoa, um grupo de pessoas. Uns chama de codependência. Bom, qual que é o problema disso, Carlos? Olha, é muito importante ajudar os outros, sim, mas vejam bem, gente, qual que é o problema disso? Quando alguém está constantemente querendo exercitar a caridade, quando uma pessoa está constantemente querendo praticar o altruísmo, ou ajudar aos outros, ela muitas vezes tem um comportamento disfuncional. Em que sentido? Em que ela passa a sacrificar a sua saúde mental, sua saúde financeira, seus limites pessoais, seu tempo. E essa pessoa passa a ter vários prejuízos até na área da saúde. Isso chama-se também codependência. Então, é a síndrome ou o complexo do Salvador, em que a pessoa, para se sentir importante, ou para se sentir destacada no grupo, ou para ela ser amada de certa forma, ela tenta justamente estar sempre querendo ajudar, ou fazer essa caridade a qualquer preço. Então, gente, essa é uma questão que muitas pessoas, ao querer vivenciar a espiritualidade, pode entrar nisso, porque esquecem justamente dos cuidados pessoais, dos cuidados da família, com pessoas que estão mais perto de você, cuidados justamente da sua própria vida profissional, da sua vida econômica e vai por aí afora. Ela passa a negligenciar outras áreas da sua vida. Alguém pode falar assim, mas peraí, cara, existem pessoas que são missionárias na caridade, você não pode estar falando isso. Vejam bem, gente, uma pessoa que de fato é uma missionária da caridade, ela está muito bem resolvida consigo. Porque uma pessoa que está sempre tendo o complexo salvador, ela adoece, ela não consegue segurar isso por muito tempo. Por isso chama disfuncional. Me permitam fazer aqui um estudo que eu fiz. O Chico Xavier, eu não conheci ele pessoalmente. Eu estou há 40 anos na doutrina espírita. E uma época da minha vida eu queria muito conhecer o Chico. E eu estudei muito da vida do Chico. Comprei várias obras, várias revistas falando sobre a vida do Chico. E para quem quiser, uma das melhores obras é do Sotomayor, jornalista não espírita, que publicou Vida de Chico Xavier, em que o filme foi baseado neste livro. É a melhor bibliografia de Chico Xavier a não espírita, para quem quiser pesquisar. E eu tive até acesso a algumas entrevistas que poucos espíritas conhecem sobre a vida do Chico. Então, pra vocês terem uma ideia, gente, o Chico era uma pessoa bem resolvida. Isso está no filme para quem quiser ver. Isso era verdade. Usava peruca, passava perfume, se preocupava com a aparência, estava sempre justamente com um paletó surrado, mas bem aparentado. E ele sabia se posicionar. O Chico tinha aquela fala mansa, mas sabia dizer não. Os amigos, familiares, os íntimos falaram que o Chico, muitas vezes, ele, de forma bem precipitada, ele sabia dizer não, até para algumas visitas. Pessoas, na época, famosas, de destaque social, político, social, econômico, o Chico sabe dizer, não, não quero receber o fulano. Então, eu estou querendo aqui, vocês podem pesquisar o que eu estou falando, isso até o próprio filho dele, o Higino, fala sobre isso. Então, por que que eu peguei esse exemplo do Chico? Que alguém pode falar, mas, poxa, Carlos, você não pode falar isso, as pessoas que vivem fazendo caridade, opa, fazem e fizeram caridade ao longo da sua vida, mas bem resolvidas. Eram pessoas que tinham muito bem resolvido a sua vida. Não adoeciam pelo fato de estar fazendo a caridade. Então, é isso que eu estou querendo dizer, esse trabalho realizado pelo Paulo Moreira, de que muitas vezes a gente entra nesse complexo do Salvador, de querer estar sempre demonstrando espiritualidade para os outros. É uma necessidade nossa, gente, de querer ser importante no nosso grupo. Isso faz parte também do nosso cérebro. Porque quando a gente se sente importante a grupo, a gente tem mais condições de ser aceito pelo grupo. Todos nós estamos sujeitos a isso. O problema é quando isso passa a ser muito disfuncional. Então é só uma questão da caridade. Buda dizia uma coisa muito interessante. A sua compaixão é incompleta quando você não é incluído nela. A sua compaixão é incompleta quando você não está incluído nela. Então essa é a questão do complexo do Salvador. Então, repetindo, gente,
Devemos fazer a caridade, devemos ajudar os outros, não só devemos, quando queremos e precisamos ajudar, as pessoas precisam de ajuda. O problema é que a gente não pode fazer caridade ou ajudar os outros como a única situação para nos sentirmos bem. Eu só sinto bem se eu ajudar os outros. Você tem que se sentir bem acima de tudo para ajudar a você mesmo. Caridade começa acima de tudo com você mesmo. É muito difícil a pessoa dar aquilo que ela não tem. Nós já falamos sobre o auto-amor, estudamos isso várias vezes. Então, essas pessoas que você deve ter aí como referência, de pessoas caridosas, que viveram a vida como Chico, repito, eram pessoas muito bem resolvidas para fazer o que fizeram sem adoecerem do ponto de vista psíquico e emocional. Muito pelo contrário. Elas estavam bem emocionalmente, espiritualmente, para doar o tempo que elas doaram, a vida física e seja lá o que for. Então, é esse dado que eu quero que você reflita comigo. Por que que eu estou falando tudo isso, gente? Mais uma vez, estão falando de humanidade. Nós temos que ver o mundo real, não do ideal. Eu lembro certa vez, eu já comentei isso, Wanderley de Oliveira. Nosso tempo acabou, Renato? 3 minutos? Deixa eu terminar então só com um comentário do Wanderley. Wanderley de Oliveira, esse médium, que ele é o médium desta obra que estamos estudando, em que Irmãs do Fogo vem através dele deixar essa obra-prima para nós. O Wanderley de Oliveira, certa vez falando conosco, ele é psicólogo holístico. E chegou justamente, ele recebeu no seu consultório um indivíduo que ativo no movimento espírita. E ele chegou triste, falando para o seguinte Wanderley de Oliveira: ô Wanderley, olha só, eu sou uma pessoa tão boa, faço tanta caridade, está dando tudo errado na minha vida, Wanderley. Onde é que estão os espíritos que não me ajudam? O Wanderley começou a conversar com ele. E o Wanderley já começou a perceber. Era uma pessoa que tinha um nível social, econômico muito bom, estava muito mal vestido. Era um indivíduo que tinha diabetes, completamente descuidado, estava obeso, uma aparência justamente de uma pessoa completamente descuidada. E se sentia sozinho. Era jovem e se sentia sozinho. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? O Wanderley também querendo passar. Quer dizer, um indivíduo que era crente, era espírita, trabalhando na caridade, mas esqueceu da coisa mais importante, ele, a própria vida dele. Quer dizer, era mais uma fuga na tentativa de ajudar os outros, tentando depositar no céu para ter justamente a recompensa depois. Não, ele estava massacrando ele mesmo. Ele estava esquecendo da pessoa mais importante, do tesouro mais precioso, que era ele mesmo. Ele esqueceu dele, da compaixão, de colocar ele mesmo antes de tudo, antes de ter compaixão dos outros. Amar aos outros como a si mesmo. Ele esqueceu disso. Eu sou um exemplo de um indivíduo que fazia caridade, estava completamente negligenciado a sua saúde, a sua vida pessoal, a sua vida afetiva, a sua vida econômica. Então vamos refletir cada vez mais sobre isso. Renato, Esther, querem fazer alguma pergunta, um comentário? Não. Renato, tem alguma pergunta? Podemos orar? Mestre Jesus, espíritos amigos que estão aqui conosco, pedindo que os nossos mentores espirituais possam fazer visita em todos os lares que estão agora ouvindo a gravação, que estão ouvindo agora ao vivo, que eles recebam a presença dos espíritos amigos, que estão fazendo a asepsia do ambiente familiar, que possam frutificar as águas, os alimentos dos lares que estão ouvindo essa mensagem. Que todos eles sejam envolvidos pelos familiares espirituais. Eles estão dizendo ao ouvido de cada um de vocês e cada um de nós: estamos aqui, sabemos das suas dores, dos seus problemas, das suas angústias, sabemos. Nós choramos com vocês, sorrimos com você. Os nossos maiorais espirituais não são indiferentes às nossas lutas humanas, nas nossas lutas ditas mundanas. Eles sabem de tudo e participam conosco. Mestre Jesus, muito obrigado por estar conosco, participando do nosso dia a dia. Permaneça nos nossos lares durante toda a semana. Que assim seja, se assim será.